No Reino Unido, ocorreu um incidente sem precedentes em que um imigrante tentou decapitar um britânico, mas foi impedido por cidadãos. Como resultado, protestos anti-imigração estão se espalhando por todo o país. Hoje, vamos analisar esse assunto com mais detalhes. Vamos ver agora. Um incidente horrível aconteceu na Irlanda do Norte. Um homem sudanês, refugiado no Reino Unido, tentou decapitar um cidadão. Felizmente, pouco antes da decapitação, alguns cidadãos que passavam pela rua vieram com cadeiras e bastões, conseguiram dominar o homem sudanês e salvaram a vida da vítima. O cidadão atacado pelo homem sudanês foi esfaqueado nos olhos, rosto e costas. Está em estado grave e foi levado ao hospital para receber tratamento. A polícia da Irlanda do Norte, no Reino Unido, está investigando detalhadamente as circunstâncias do incidente. Não há indícios de ligação com terrorismo. O homem sudanês tinha status de refugiado. Ele entrou na Irlanda do Norte em fevereiro de 2023 e obteve permissão para permanecer até 2028, concedida em setembro de 2023. O problema é que esse incidente serviu como um estopim para explodir de uma vez o sentimento anti-imigração que vinha se acumulando há muito tempo dentro da sociedade britânica. Logo após o ocorrido, cidadãos revoltados começaram a sair às ruas. O vídeo da cena do crime se espalhou rápido nas redes sociais, tornando a situação incontrolável. Manifestantes com capuzes pretos e máscaras se reuniram em várias áreas da Irlanda do Norte. Alguns manifestantes foram além das marchas e recorreram à ação direta. Eles buscaram casas conhecidas por abrigar refugiados e imigrantes, ameaçando moradores ou incendiando veículos em vários incidentes. A mídia local informou que famílias de imigrantes fugiram de casa apavoradas em algumas regiões. Esses movimentos se concentraram principalmente em Belfast, capital da Irlanda do Norte. Belfast foi palco de décadas de conflitos sangrentos entre católicos e protestantes, sendo conhecida por sua alta tensão social e facilidade de surgimento de violência entre grupos. Desta vez, a situação também se agravou rapidamente. Os manifestantes ocuparam as principais estradas, bloquearam o tráfego de veículos e incendiaram ônibus e carros de passeio. Imagens de fumaça preta subindo por toda a cidade foram divulgadas pela imprensa. Residências e lojas foram atacadas por manifestantes revoltados com a política de acolhimento de refugiados que agiram contra imigrantes. Grandes protestos ocorreram em vários locais, levando a polícia britânica a adotar medidas emergenciais, enviar veículos blindados e usar helicópteros para monitorar os manifestantes. Na Irlanda do Norte, a polícia mobilizou um grande efetivo nas áreas principais, temendo novos confrontos. No entanto, à medida que o tamanho dos protestos continua a crescer, surgem preocupações sobre a capacidade de controle da polícia. Com o agravamento da situação, o chefe de segurança local, o comissário Ryan Henders, realizou uma coletiva de imprensa de emergência. Ele afirmou compreender plenamente que os cidadãos estão sentindo medo e raiva devido à tentativa de assassinato ocorrida recentemente. Ele pediu contenção aos cidadãos e alertou que reações emocionais podem aumentar a confusão. A polícia garantiu que investigará e punirá os crimes conforme a lei. Ele destacou que a violência nas ruas só gera mais vítimas. E o mais preocupante é que esse clima não deve se limitar a Belfast. Isso porque, na sociedade britânica, os conflitos em torno da questão da imigração já vinham se acumulando há vários anos. Muitos cidadãos consideram este incidente parte de uma série de ocorrências recentes, e não um caso isolado. Na verdade, não faz muito tempo que uma polêmica envolvendo imigrantes abalou a sociedade britânica. Um imigrante Sikh atacou um jovem britânico com uma arma branca. Na ocasião, a polícia cometeu um erro inacreditável ao aceitar como verdade a alegação do agressor de ser vítima de racismo ao chegar ao local. Pior ainda, o jovem britânico que foi esfaqueado acabou sendo algemado no local como se fosse o agressor. Mesmo estando gravemente ferido, as providências adequadas demoraram a ser tomadas. No fim, a vítima acabou perdendo a vida. Depois que a polícia percebeu a situação, eles rapidamente removeram as algemas e prestaram os primeiros socorros. Mas já era tarde demais. Esse caso causou um grande choque na sociedade britânica e levou a fortes críticas ao julgamento da polícia e ao sistema de segurança pública. Como resultado, muitos britânicos indignados foram às ruas gritando slogans anti-imigração. Na verdade, a razão pela qual a sociedade britânica reage de forma tão sensível à questão da imigração está profundamente relacionada ao atual volume de imigração ilegal. Segundo a agência Reuters, até setembro de 2025, o número de pessoas que entraram ilegalmente no Reino Unido em pequenos barcos chegou a 28.947. Se ampliarmos esse número até março de 2026, ele sobe para 39.271. O número continua aumentando.
Esse é o maior número desde que as estatísticas começaram a ser registradas em 2018. Apesar do governo britânico ter reforçado a vigilância marítima e ampliado a cooperação com a França, o número de imigrantes ilegais não diminui. Além disso, de acordo com o Ministério do Interior britânico, em 2024, o número de pedidos de asilo no Reino Unido atingiu 108.138, o maior desde que as estatísticas começaram a ser registradas em 1979. Para os cidadãos britânicos, é inevitável que cresçam as dúvidas sobre se o controle de fronteiras está realmente funcionando. Mesmo com o governo britânico reforçando cada vez mais o controle das fronteiras, aumentando os critérios para concessão de vistos e residência, e tentando conter o sentimento anti-imigração, um número considerável de imigrantes continua chegando. Por isso, o sentimento anti-imigração está se espalhando rapidamente por toda a sociedade britânica. Essa mudança pode ser claramente observada em várias pesquisas de opinião. Segundo uma pesquisa realizada pela revista semanal britânica The Observer, em julho de 2025, 49% dos entrevistados apontaram a questão da imigração como o problema mais importante que o Reino Unido enfrenta atualmente. Isso representa um aumento de 20 pontos percentuais em relação à mesma pesquisa feita em 2023, quando o índice era de 29%. Isso mostra que o foco de interesse da sociedade britânica mudou significativamente. Além disso, com a vitória do Partido Reformista do Reino Unido, que defende uma postura anti-imigração, nas eleições locais, ficou provado que o sentimento anti-imigração não é restrito a apenas alguns grupos. O Partido Trabalhista, que é o partido governista, perdeu 1.537 cadeiras nos conselhos locais em todo o Reino Unido. Por outro lado, o Partido Reformista conquistou 1.504 cadeiras, obtendo uma vitória impressionante nas eleições. Foi uma vitória enorme. As vitórias mais simbólicas ocorreram em Essex, Suffolk, Sunderland e Havering. Essex e Suffolk eram considerados redutos tradicionais do Partido Conservador. Então, a vitória do Partido Reformista nessas regiões foi um choque para os dois principais partidos. Outro ponto importante é que, mesmo com questões como problemas econômicos, aumento dos preços, disparada dos preços das casas e enfraquecimento dos serviços de saúde ainda presentes, a questão da imigração foi escolhida como principal desafio nacional. Isso significa que muitos cidadãos associam as dificuldades do dia a dia ao problema da imigração. De fato, em várias regiões do Reino Unido, o tempo de espera para consultas médicas está aumentando e a escassez de moradias públicas está se agravando, o que tem alimentado ainda mais esse descontentamento. Alguns moradores afirmam que, apesar da falta de vagas nas escolas, a pressão sobre a infraestrutura da comunidade está aumentando, e essas vozes estão se espalhando rapidamente pela mídia local e pelas redes sociais. O meio político segue atento a esse clima. O Partido Trabalhista e o Conservador falaram em reforçar o controle de fronteiras e ampliar restrições à imigração, enquanto o Partido da Reforma, com políticas anti-imigração mais duras, cresce em popularidade. Antes, a imigração era debatida por grupos ou regiões específicas, mas hoje é uma pauta política central em todo o Reino Unido. Por isso, o incidente de Belfast não é visto apenas como um caso isolado de ataque com arma branca, mas sim como um evento que mostra o quanto as respostas acumuladas, as insatisfações e as ansiedades aumentaram em toda a sociedade britânica. Se essa tendência continuar, é provável que afete o futuro da política e sociedade britânicas. O governo britânico também encontra dificuldade crescente em ignorar a opinião pública. Especialmente recentemente, com a rápida expansão da opinião pública anti-imigração, há uma grande possibilidade de que o governo do Partido Trabalhista apresente políticas de controle de fronteiras muito mais rigorosas do que antes. Na verdade, o governo Starmer já está reforçando a triagem para estrangeiros que desejam permanecer no Reino Unido por um longo período e está tornando gradualmente mais rigorosas as condições para obter o direito de residência. Atualmente, muitos na sociedade britânica afirmam que essas medidas são insuficientes. Especialmente após o recente incidente em Belfast, há até reivindicações de que todo o processo de análise dos pedidos de refúgio deve ser completamente revisado. Atualmente, no Reino Unido, há críticas constantes de que, com o aumento repentino no número de solicitantes de asilo, a equipe de avaliação e a capacidade administrativa atingiram seus limites. Como resultado, estão aumentando as demandas para reforçar ainda mais a verificação de identidade na fase de entrada e restringir a entrada de solicitantes considerados como apresentando risco de envolvimento em crimes. Além disso, o sistema de vistos para reunificação familiar também está gerando controvérsias. Em alguns setores da política britânica, argumenta-se que após a entrada de uma pessoa, a estrutura que permite que familiares também se estabeleçam em sequência no Reino Unido está aumentando ainda mais o número de imigrantes. Cresce a ideia de restringir critérios para convite de familiares ou elevar o requisito de renda. O ponto mais polêmico é a forma de lidar com quem entra ilegalmente. Volta a ser debatida a proposta de processar quem cruzou o Canal da Mancha em outro país, não no Reino Unido. Alguns políticos afirmam que é preciso estabelecer claramente o princípio de que pessoas que entram ilegalmente no Reino Unido não podem se estabelecer em solo britânico. Se essa política realmente for implementada, é provável que haja um grande debate na comunidade internacional.
Por isso, o incidente de Belfast não é um evento significativo apenas por causa dos protestos nas ruas. É muito provável que isso se torne um ponto de inflexão importante para decidir até que ponto o governo britânico vai endurecer sua política de imigração e como o cenário político do Reino Unido vai responder à opinião pública anti-imigração. Especialmente se ocorrerem novos casos de crimes cometidos por imigrantes ou conflitos sociais no futuro, há previsões de que medidas ainda mais rigorosas do que as políticas atualmente em discussão possam se tornar realidade.